Olá, meus amigos. É com grande satisfação que damos início à nossa aula de hoje, dia 1º de novembro de 2022, é uma terça-feira, e como de costume, temos sempre nossa aula de terça-feira direcionada para os alunos de Naturologia Clínica e convidados. Essa aula, excepcionalmente, e sobretudo durante o mês de novembro, nossas aulas de terças-feiras terão também aulas nas quintas-feiras. Nós abrimos um espaço muito especial, isso está sendo gravado aqui agora para ficar registrado para a posteridade, que o mês de novembro é um mês extremamente especial, onde em vez de termos apenas uma aula por semana, teremos duas, sendo que esta, digamos assim, um pouco mais restrita aos especialistas, aos estudantes de naturologia que estão na carreira naturológica, e evidentemente que os da quinta-feira também trata da mesma temática, mas um pouco mais aberta para um público que ainda não tem um entendimento, não compreende o que significa naturologia clínica. E insisto que todos os dois grandes grupos devem ter interesse em assistir, tanto os alunos, ex-alunos e pessoas que estão sendo convidadas para se aproximar do nosso trabalho e conhecer o mundo da naturologia clínica, especialmente, de maneira muito especial, profissionais de saúde de todas as áreas, ok? Bom, antes de dar sequência ao meu tema de hoje, que será considerações sobre o pé diabético e bases da clínica naturológica, eu vou tratar da questão do pé diabético, vocês vão achar, acredito, muito interessante, que vamos trazer aqui. Eu preciso lembrar algumas pequenas questões relacionadas ao que estamos fazendo, como é o nosso trabalho. Nós temos um site, está aqui na tela, naturologiaclinica.org. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, estou há 26 anos na liderança do que a gente chama de naturologia clínica, e que muitos conhecem como naturopatia científica, e o nosso trabalho ele está amparado pela Portaria 849 de 2017, Portaria do Ministério da Saúde, no anexo intitulado Naturopatia. Também temos o reconhecimento do Ministério do Trabalho na CBO 3221/25, que nomeia os naturopatas, os terapeutas naturistas, como profissionais que têm direito ao trabalho e são profissões reconhecidas. Somando o reconhecimento do Ministério do Trabalho com o Ministério da Saúde, então nós temos o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, instituição que ampara os trabalhadores deste setor. Muito bem, eu atuo na faculdade ICECAP, nesta quadra da minha vida, até se Deus permitir, evidentemente, até dezembro de 2024, e eu estou nesta faculdade desde janeiro de 2018. Então tenho aí alguns anos de trabalho nessa instituição, como coordenador de um curso de especialização e um curso especial de extensão superior na área de naturologia clínica. Este curso poderá ser, repito, amplamente conhecido, entendido, visitando esse nosso site aqui, naturologiaclinica.org. Eu não estou no meu gabinete, eu estou em viagem neste momento, dia 1º de novembro, por isso minha iluminação aqui em relação à minha imagem não está muito boa. Peço que me perdoem, acontece essas situações no nosso dia a dia de trabalho, e provavelmente em mais alguns dias por conta dessa viagem. Mas eu acredito que todos estão conseguindo me ver razoavelmente bem e vamos ao trabalho, vamos ao entendimento. Considerações sobre o pé diabético e bases da clínica naturológica. Vou apresentar uma coisa muito complicada de se ver. Tenho que adverti-los, algumas pessoas passam mal, não ficam contentes. Eu vou mostrar um pé diabético numa situação extremamente grave. Então é um negócio, abre aspas, nojento de ver, repulsivo para algumas pessoas. Para mim também é. Porém, na mesma imagem, eu vou mostrar como este pé diabético ficou curado, 100% curado, utilizando o método da naturologia clínica.
E, obviamente, que ao longo desta aula eu vou aprofundar o assunto, vou explicar os fundamentos, os motivos, qual é a lógica anatomofisiológica que nós temos e por que a gente obtém esse resultado. Mas aqui agora tem que administrar. A imagem é um pouco complicada. Quem está habituado a ver imagens complexas não vão ficar assustados, normal. Joia? Tudo bem, então vamos lá. Aqui está a imagem. Aqui nós temos na parte alta e na parte baixa, na parte de cima, 3 imagens, na parte de baixo, 2 imagens. O pé diabético é uma enfermidade terrível que atinge milhões de pessoas, mas o nosso método possibilita um recuo na destruição orgânica que se segue e há uma lógica técnica para isto e nós vamos explicar aqui. Se vocês observarem com certo cuidado, à nossa esquerda da tela, nós temos no pé, quando chegou para o tratamento, você vê que ele está completamente comido e perdeu pedaços. Na parte de baixo também, o outro pé, né, a situação calamitosa, rasgado, aberto, horrível. Nas 2 imagens do meio, você já vê na imagem de cima o acompanhamento já sendo feito ao longo do processo, e você vê que aquele pus, aquela coisa toda tóxica, horrível, já não tinha mais. Essa pessoa não tinha dor nesse pé, a situação dela era muito calamitosa. E tivemos a parceria com um cirurgião plástico, que também acompanhou todo o processo. E aí na parte de baixo e na imagem que você tem aqui à nossa direita, na parte alta, a imagem à direita, você vê um pé totalmente cicatrizado, curado e fechadinho, e o outro de baixo, que estava todo aberto no meio, cicatrizado e devidamente curado. E esse processo, isso que você está vendo aqui, obviamente não vai nascer um dedo aqui, o pé não vai voltar 100% ao normal, mas não houve amputação do pé. Não houve uma amputação. Então, terminado todo um trabalho que fizemos, um cirurgião plástico acompanhou essa pessoa, na sequência, entrou então em cena o ortopedista, que foi então trabalhar a questão de colocar um sapato especial, toda uma dinâmica para, obviamente, compensar a ausência dos dedos que o pé diabético, né, o diabetes, comeu tudo. Então, imagem forte, vamos sair daqui e vamos agora para o Tratado de Fisiologia Médica, de Arthur Guyton. Isso que vou apresentar a vocês agora, que a gente começa com leitura, e isto é uma aula, então vamos trabalhar, é um texto clássico. Guyton é uma obra, a gente diz assim, Guyton é a obra, certo? Do Tratado de Fisiologia. Prestem, por favor, muita atenção aos detalhes que aqui vou expor na leitura. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos do corpo em um todo funcional completo, o corpo humano ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a uma outra questão totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, entradas e saídas, trocas, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. Então, nós já temos aqui 2 questões bem enunciadas, estão descritas em cor vermelha. E a primeira é que o corpo tem um funcionamento global e tentar entender
o corpo humano como partes individuais completamente isoladas, isto é uma completa nulidade. Isto não tem nenhuma lógica. Isto não corresponde à realidade, à verdade sobre o corpo humano. Toda a terapêutica sobre pé diabético não é sobre pé diabético. Não é sobre o pé, embora ele fique numa situação terrível. É sobre o corpo inteiro, a pessoa inteira. Entende? E isto não é uma teoria que o professor Jean aqui tem. Isto é um dado fundamental de estudos clássicos de fisiologia, que é o estudo do corpo humano, na perspectiva médica. Joia? A segunda grande questão, e aqui eu vou pular o fato sobre a homeostasia, que ela é exatamente o feedback, o autoequilíbrio, o autocontrole. A homeostasia representa essa energia que nos autogerencia. O segundo grande aspecto é o que diz respeito à questão de o que é doença. O que é doença? Meus amigos, aqui o assunto fica muito sério. Porque a doença é homeostasia enfraquecida. E quando essa perturbação é excessiva, morte. E o que é morte? O fim da homeostasia. Entendido isto? Então, a partir deste ponto, nós vamos considerar a saúde de uma pessoa, neste quadro do pé diabético, na perspectiva homeostática. A naturologia clínica não tem como trabalhar absolutamente nada fora deste princípio aqui. Portanto, se você quer entender como é que a cura natural acontece, ela acontece a partir do restabelecimento da homeostasia. Não é por causa de medicamento, não é por causa de remédio, não é por causa de chá que esse pé diabético ficará bom. É porque eu vou reorganizar o corpo inteiro, a homeostasia total de uma pessoa com pé diabético, que esse pé vai ficar curado. Porque eu não tenho uma cura para o pé diabético. Não existe a cura para o pé diabético. Ou a cura é da pessoa inteira, ou ela não existe. Baseado em que o senhor diz isso, professor? Por favor, observe o texto do Tratado de Fisiologia Médica. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não de funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. O pé diabético todo podre não está isolado do corpo inteiro. Então, uma pessoa que tem um pé extremamente estragado pelo diabetes, ele tem, na verdade, o seu sangue inteiro apodrecido e estragado. Então, eu tenho que desintoxicar esse sangue e tornar esse sangue saudável. Todo o sangue. Ok? Muito bem. Então, vamos avançar. E eu quero trazer agora, para apreciação de todos vocês, o grande aparato que me interessa, neste momento, tratar. E você deve pensar assim, estrutura gastrointestinal? Mas não vamos falar do pé diabético? Não falando de estrutura gastrointestinal? Já expliquei no quadrinho anterior. O corpo inteiro precisa ser entendido. Como aqui eu não vou ficar fazendo uma aula sobre anatomia, fisiologia detalhada, eu vou diretamente ao que interessa, sob o ponto de vista clínico, porque os naturologistas clínicos, ex-alunos, alunos atuais e, quiçá, profissionais futuros, estão interessados em saber o seguinte, como é que você faz? Como é que eu faço o quê? Para deixar um pé, vamos aqui, olha aqui a imagem de novo. Como é que você faz? Pega o pé do camarada, todo podre, cheio de pus, lascado, e o pé ficar arrumadinho do jeito que está aqui no final das imagens. Como é que você faz? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu quero começar com a estrutura gastrointestinal, porque eu teria que falar da nutrição orgânica, porque o sangue depende daquilo que nutre ele. Então, durante os 10, 12 minutos aqui agora, eu vou concentrar nisso, ok? Bom, está aqui a estrutura gastrointestinal, e vocês podem perceber as diversas peças que temos nesse aparato. Não vou ficar aqui dando detalhes, está aí na imagem,
E no Atlas do Corpo Humano, que a gente estuda com naturologia, que é o Corpo Humano de Steve Parker, da Ciranda Cultural, você tem acesso a essa literatura e pode compreender os detalhes da estrutura gastrointestinal. Mas eu estou colocando aqui dessa forma geral, para que você, no primeiro momento, entenda que nós vamos entrar nessa estrutura aqui. Neste momento, eu estou fazendo um recorte da estrutura gastrointestinal, trazendo essa estrutura para uma apreciação mais detalhada, e nela eu vou fazer um recorte para entender de maneira mais detalhada os intestinos. O intestino delgado, e aqui nessa imagem você tem o intestino delgado no meio, e o intestino grosso é esse mais amplo, que está passando, vou aqui com o mouse, acho que fica legal, dá para todo mundo ver. Ó, você tem o intestino grosso, que é esse tipo um U de cabeça para baixo. Não é bem um U, mas vamos chamar de U, tá certo? E no meio aqui você tem o intestino delgado, ok? Então, intestino delgado e grosso. E você tem aqui nessa imagem o local onde ele se situa no corpo como um todo. Tá? Então, é o abdômen. Joia? O intestino delgado, ele participa do processo de absorção de nutrientes. O intestino grosso é a porção do sistema digestório responsável pelo importante processo de absorção de água, o que determina a consistência do bolo fecal, e é a parte final do tubo digestivo. Ele possui rica flora bacteriana. Bom, ficou fixado. Eu vou agora partir para um outro ponto. Está aqui de novo. O intestino delgado, ele está dividido em 3 partes. Começa no duodeno. Na sequência do duodeno entra o jejuno e o íleo. O segmento mais longo do trato intestinal, né, de toda a estrutura intestinal, o TI, o trato intestinal, abrangendo cerca de 2/3 do total. Então tem aproximadamente 7 metros numa pessoa adulta. O intestino delgado. Não estou falando do grosso. Daqui a pouco vamos refletir um pouquinho sobre o intestino grosso. E a função do intestino delgado é a absorção de nutrientes e secreções especializadas. Por exemplo, o intestino delgado possui na sua parede chamadas glândulas de Lieberkühl, onde se produz serotonina, que é o hormônio da alegria. Ele está dividido, repito, em 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. E aqui você tem uma rápida visão, e obviamente eu vou passar ligeiro, porque não vou entrar em todos os detalhes e tal. Isso a gente tem no curso de naturologia clínica. Aqui eu quero um painel, que o objetivo é discutir pé diabético. Vamos lá. Trazendo para mais detalhamento o intestino, você tem na parede interna do intestino delgado bilhões e bilhões de uma estrutura chamada vilosidade intestinal. E aqui é como se você estivesse vendo o tubo interno do intestino iluminado, ampliado numa foto para que você possa ter uma visão mais ampla. E aí você vê que são gominhos, né? Bolotinhas. E aqui é microscópico, tá? Isso tudo é microscópico. Isso aqui ele está expandido numa imagem. Eu vou até ampliar mais ainda essa imagem aqui, ó. Vou ampliar ela bem, para que você veja assim, nossa, agora ficou bem grande essa imagem, ficou um negócio muito legal. Tá aqui, ó, vilosidades intestinais, tá? Todos nós temos no intestino essa estrutura aqui. Agora note, nessa estrutura por dentro do intestino delgado, que no adulto tem em média 7 metros de comprimento, você tem aqui em azul, nessa imagem representativa, bactérias, a chamada flora intestinal. Então, as bactérias estão dentro do intestino delgado e interagem dentro dele. O que essas bactérias estão fazendo aí? Essas bactérias vão atacar os alimentos que vão passando pelo intestino delgado e dissolvendo, quebrando, destruindo substâncias. Essas substâncias, então, ficam microscópicas e na parede do intestino, muita atenção aqui, nesses
gominhos, que você está vendo aqui, e aqui também estão representados, né? Os gominhos, ficou claro? Vamos chamar assim, gominhos, é velocidade intestinal. Neles, cada um deles tem na parede deles bolinhas. Aqui você tem 3 imagens representativas. Você tem, primeiro, na imagem à nossa direita, na parte alta, você tem a vilosidade e você tem as bactérias e alimentos, comida. Então, essa bolinha branca que está aqui, que é representativa de bactérias, entenda também como tudo que tu come e que o estômago trabalhou. Opa, pausa, só para ficar claro, tá? Para que ninguém fique perdido. Volta para cá. Então, eu tenho aqui a estrutura gastrointestinal. Você colocou a comida na boca, mastigou, o alimento desce pelo esôfago, cai no estômago. Vai olhando a gravura aí, a imagem na tela. No estômago, esse alimento é processado, ok? Ele é diluído, o suco gástrico ataca, e aí o alimento não existe mais. O alimento que você comeu não existe mais. Agora é alimento misturado com saliva, misturado com suco gástrico. Esse alimento invade o duodeno e no duodeno ele recebe líquidos especiais que vêm do pâncreas, da vesícula biliar e do fígado. Então, este caldo, essa mistura, chamado quimo, entra no intestino delgado e nele se chama quilo. Ok? Bom, então eu estou mencionando agora, nessa imagem que estou projetando aqui na tela para vocês considerarem, que na imagem à sua direita, com essa parte branca, o que está encostando na vilosidade, nesses gominhos, como eu tenho chamado? Está encostando aí bactéria, que é a representativa por esse desenho branco. Mas considere que isso é apenas uma representação. Aí isso está tudo cheio de uma lama, de um creme, que vai viajando por 7 metros de intestino, que é a mistura do que eu acabei de mencionar. Alimento com saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático, e isso está viajando pelo intestino e o movimento peristáltico vai trabalhando e ele vai seguindo adiante. Mas esse alimento, esse creme, essa mistura que está viajando, ela encosta no gominho e o gominho tem na sua parede microfurinhos. Nossa, entendeu? Um negócio muito maravilhoso mesmo. E dentro do gominho você tem um fio de sangue arterial, um fio de sangue venoso, um fio linfático e um fio de nervo. Estes 4, que nós chamamos de capilares, estão lá dentro de cada gominho. Quando os nutrientes, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, etc., microscopicamente diluídos naquela lama, naquele creme que está andando no teu intestino, no meu, no de todos nós, está caminhando, e ele encosta nessa velocidade, a parede da velocidade suga para o sangue, diretamente para dentro do sangue, vitaminas, sais minerais, proteínas, hidratos de carbono, etc, lipídios, tal. Isso é absorvido e cai no sangue, e do sangue vai viajar até chegar nas células do corpo. Ok? Muito bem. Só que em vez de captar apenas nutrientes, essas vilosidades também vão captar ácidos tóxicos, fruto de uma alimentação maluca. Então o sujeito comeu, sei lá, refrigerante com carne de porco, tava churrasco de porco com refrigerante, comeu um pudim. Isso tudo é uma bomba que o corpo não está preparado para lidar com isso como nutrientes, são venenos. Esses venenos vão passar por essas vilosidades intestinais, vão entrar no sangue e dentro do sangue elas vão entupir tecidos em todos os lugares do corpo. Está começando a entender por que, no início desta aula, trouxemos a consideração da homeostasia, porque o todo do sangue está intoxicado, todo o sangue está podre ou todo o sangue está saudável. Tem um meio termo. Ele está
meio bom e meio ruim. Também pode ser. E a sua maneira, assim, bem... Eu sei que quem é da área científica é muito tosca a maneira de falar, mas eu tenho que ser muito simplório, tentando encontrar exposições que qualquer pessoa possa entender. Porque se qualquer pessoa simples entendeu o que eu estou mostrando aqui e ela entendeu, é óbvio que um profissional de saúde está muito na frente, está entendendo a linguagem que eu estou usando, ok? Bom, observe na gravura à nossa direita, na parte baixa, que está escrito vilosidades e microvilosidades. Essas microvilosidades são exatamente as paredes do gominho, chamado vilosidade, mas que eu estou chamando de gominho porque eu acho que fica legal chamar de pequenos gomos, porque está aqui, ó, não é? Como gomos. Então a parede de cada um desses gominhos, que aqui é representativo, ela tem furinhos chamado microvilosidades. E aí vai cair direto no sangue e na estrutura de linfa. Olha, vamos lá, quero entender pé diabético, não esquece não. Aqui você então percebe que tudo isso que entrou aqui no gominho, tudo isso que entrou aqui, nas microvilosidades, entrou direto no sangue, no intestino, vai interagir no intestino todo. E agora eu trago o que a gente chama de conexões venosas do intestino grosso, que é exatamente o que é venoso. Uma pausa. Importante pontuar isto aqui. Arterial é o sangue que sai do coração e vai para o corpo todo. Venoso é o sangue que vem do corpo todo em direção ao coração. Então aqui agora temos na tela conexões venosas do intestino grosso. Essas conexões venosas do intestino grosso, obviamente, são de que tipo de sangue? Sangue que vem lá do pé, subindo para o coração. Joia? Então entenda, agora, nesse momento na tela, eu não estou falando do sangue que sai do coração e vai em direção ao pé. Eu estou falando do sangue que vem do pé e sobe para o coração. Porque o sangue está circulando o tempo todo no corpo todo. Nesses tubos de conexões venosas do intestino, ou seja, dos fios por onde passa o sangue que vem do pé para o coração, note que esses fios de veias, eles estão aqui no lugar exato onde deveria estar nessa imagem, o intestino delgado. E por que a gente colocou assim? Porque aqui você consegue então entender que o intestino delgado está totalmente dominado por essa circulação venosa. Tudo que tiver dentro do intestino, que for podre, comida velha, sabe? Quando o sujeito solta aqueles gases fedorentos, aquele é o cheiro de substâncias apodrecidas paradas dentro do intestino. Fezes putrefatas. Comida podre. Bactérias estão ali quebrando aquelas moléculas, quebrando aquela química, e aquilo é um charco de imundícia, um esgoto. Quando isso deveria, na verdade, uma fossa, quando deveria funcionar como um esgoto, que vai escoar para fora, né? Então virou uma fossa. E isso normalmente acontece com a prisão de ventre, o sujeito não defeca corretamente. Ok? Bom, daí essa condição toda complicada aqui, e você vê os fios em conexão. E esses fios em conexão, com esse sangue venoso, ele vai subindo, preste muita atenção agora, sangue vai subindo do pé, indo em direção ao coração, ele vai batendo na parede do intestino delgado e chupando para ele toda a toxina imunda, e ela cai no sangue. Ok? Ficou claro isso? Agora, meus amigos, e o que nos faz pensar que o sangue que vem do coração e está descendo em direção ao pé, o sangue que vai do coração em direção ao pé, quando ele está descendo e passa no meio do intestino, como você está vendo nessa imagem aqui, o que faz o sujeito imaginar que esse sangue não vai se encher dessa substância podre que está dentro do intestino? Claro que vai! Lembra que no gominho, que a gente mencionou, tá aqui, ó, tá aqui o gominho, ó, gominho dentro do intestino, tá aqui o gominho de novo, bactérias, alimento, o creme, ok? Ele tem um fio, ó, observe cada gominho desse, ele tem um fio arterial e um fio venoso, ele tem um fio azul e um fio vermelho. Vai captar
toxinas para o venoso e também para o arterial. Está aqui a mãe, o pai, o avô e a avó do pé diabético. Está aqui. Toda pessoa com diabetes não é o pé diabético isolado, embora eu mostrei ele no início, continuo falando dele, vamos discuti-lo, mas ou eu tiro o diabetes da vida da pessoa, ou não tem cura para o pé. Porque o pé não está isolado, ele só está sofrendo mais porque quando o sangue arterial e venoso passa nesse intestino cheio de substâncias podres, ele capta essa toxina e quando chega no pé se deposita e não consegue voltar bem. O sangue não está circulando bem. Então esse pé vai se enchendo de tanta substância tóxica captada no intestino que explode o pé. As bactérias e outras vírus, bactérias, fungos estão soltos na natureza. Então esses micro-organismos estão comendo o pé do sujeito e fica todo podre. Ou eu limpo o sangue dele ou não tem solução. Mas como é que eu vou limpar o sangue dele? Não é como pegar assim, pegar aqui uma carteira assim dessa, vou limpar, esfrego, esfrego, esfrego. Não é assim. Quem vai limpar isso é o intestino delgado, o intestino grosso, a gente tem que tirar todas as fezes podres de dentro da pessoa, portanto tem que provocá-lo para fazer cocô, botar muita acidez para fora. E quando você joga essa acidez fecal, essa matéria sólida para fora, e a alimentação dele é saudável, rica em frutas, legumes, tudo muito bem planejado, troca a qualidade do creme que corre por dentro do intestino. Aí o sangue só está captando nutrientes positivos. Então o sangue vai se limpando gradualmente. Isso não é uma cura assim de estalar o dedo e estar pronto no outro dia. Em média, para você ter um pé todo estragado, aqui, ó, você pega um cara, um cidadão com o pé todo podre desse aqui. Para ele conseguir chegar a ter o pé fechadinho, bonitinho, tudo arrumado, isso aqui vai levar com certeza uns 120 dias. E ele não pode furar em nada. Nada, nenhuma balinha vai entrar na vida, nada fora do nosso planejamento. E qual é esse planejamento? Bom, não tenho como contar ele todo aqui, e até seria, até certo ponto, uma irresponsabilidade se eu fizesse, porque existem algumas variáveis a serem consideradas, as quais vou citar nesta aula, mas que, obviamente, esta aula é para naturologistas que vão entender as variáveis. Todavia, essas variáveis que os naturologistas estudam não são também complexas, no sentido de ser uma coisa misteriosa, tal, não. Mas aí demanda aulas adicionais para que você tenha o painel inteiro de todas as dinâmicas que acontecem para um pé diabético ficar naquela situação horrível que a gente viu ali, ok? Bom, então a circulação arterial do abdômen está aqui explicada, ou brevemente demonstrada, não explicada, mas demonstrada como é que é a lógica disto. E aqui você tem no abdômen inteiro o que a gente chama de irrigação abdominal. O que é isso? Então você tem, veja aqui na imagem, você tem fios azuis e fios vermelhos. Portanto, o sangue arterial e venoso sobe e desce, sangue está circulando o tempo todo para cima e para baixo, para os lados, e lateralmente, transversalmente, entre si, sangue em movimento o tempo todo. E aqui é uma boa representação, porque está aí o intestino delgado, aberto, né? Obviamente uma imagem, uma representação gráfica para a gente ter uma boa noção. E você tem logo um pouco acima, veja o fígado, você tem o baço, você tem o pâncreas, não é? Lá embaixo estão os pés, ok? Mas todas essas peças aqui serão afetadas por esse sangue tóxico. Então esse fígado está recebendo de cara esse sangue todo ácido, todo sujo. O pâncreas, o vesícula biliar. Eu estou com cisto do pâncreas, eu estou com um problema no meu, na vesícula. Não interessa o nome que deem o teu problema aí. Se tu está intoxicado dentro dos intestinos, a causa é isso aí, parceiro. Não tem como conversar outra coisa, não. Mas vou tomar um remédio. Cara, você está com a lama dentro do intestino podre, matéria
sólida, cremosa, podre, e em alguns casos seca, parada, quilos. Algumas pessoas, olha, observe as pessoas na rua. O sujeito com aquela barriga enorme, andando na rua, o que é aquilo? Cocô velho, podre, parado dentro do corpo. Algumas pessoas dão risada quando eu digo, que graça. Eu, sinceramente, não consigo ver graça nisso. Eu consigo ver uma desgraça total, uma pessoa andando pela rua carregando quilos de merda podre parada dentro dela, ele não consegue defecar e ele não tem noção nenhuma sobre o que é que está acontecendo. Nenhuma. Aí ele vai fazer um exame de sangue, uma situação de diabetes. Mas se você olha para a barriga dele, a barriga está quilos e quilos e quilos de cocô velho podre, tem resto de pato, galinha, boi, vaca, galinha, ali dentro tem chocolate, tem café, ali dentro tem remédio, ali tem um monte de coisa parada, material sólido podre. E o que me causa um grande espanto, entre aspas, esse grande espanto, é que todos os profissionais de saúde deveriam estar falando isso que eu estou falando aqui primeiro. Mas a galera gasta um enorme tempo falando de um monte de coisas que não resolve isso aqui que eu estou falando agora. E isso aqui, se não for resolvido, não resolve nada. Porque nesse exato momento que eu estou falando com você que está me ouvindo agora, tanto ao vivo, na aula que a gente está apresentando agora, dia 1º de novembro, mas você que vai ouvir essa aula depois. Porque essa aula vai para o nosso acervo, tudo bem, tal, lá no sistema acadêmico do curso de Naturologia Clínica. Então você está ouvindo, possivelmente agora, gravada, certo? Eu pergunto para você, como é que você resolveu o problema de alguém? Vai ajudar uma pessoa? Se ela está cultivando 7, 8, 10, 15, 20, 30 quilos de merda podre, parada, ela tem dentro dela uma galinha inteira, comida, e parada, misturada com arroz, feijão, farofa. Isso é uma nojeira, isso é imundo, isso é nojento, isso não é motivo de riso. Não dá para ficar, que piada, não tenho piada com isso. E os gases pútridos que o sujeito solta, os peidos podres, aquilo está correndo no sangue da pessoa. Agora eu acabo de fundamentar como funciona. Então não é uma conversa fiada, uma lorota, um papo furado. Eu estou fundamentando na plataforma de Anatomofisiologia, claro que numa linguagem extremamente rápida, muito, assim, alguns grandes especialistas, muito chula a linguagem, mas tem que falar assim, de uma maneira bem tosca, porque eu quero atingir pessoas simples e comuns, porque se elas entenderem, você que é médico, fisioterapeuta, você que é psicólogo, você é profissional de saúde, maravilha, meu parceiro, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. E sobretudo porque eu estou te dizendo que eu quero atingir o máximo de pessoas, o mais simples do cidadão, o mais simples cidadão possível, para que ele possa ter uma mínima consciência e possa se defender. Tem que limpar o intestino. Isso só se faz trocando toda uma plataforma de alimento, uma reeducação alimentar. Como eu sou naturista, eu vou defender a bandeira vitalista dos naturistas. Os nutricionistas vão defender a plataforma que eles estudam e tá show de bola. Todos os profissionais, porém, não devem pensar em nutrição antes de pensar em limpeza intestinal, porque a irrigação abdominal de sangue depende disso. Bom, quero aqui também salientar a importância da plataforma que nós chamamos de sangue-linfa. Nós sabemos, está aqui a estrutura muito show de bola, essas imagens foram tiradas de uma plataforma chamada Alame, e essas imagens, portanto, são dessa plataforma. E você está vendo aqui à sua esquerda uma estrutura bem mais organizadinha e tal, e do outro lado, de outra forma, em que à direita os fios linfáticos, aí dentro corre água, corre o sistema imune, corre a linfa, nessa parte verde, aqui à direita nos fiozinhos, nas bolinhas dos linfonodos. À sua esquerda, então você tem alguns fios de sangue, que estão em vermelho e azul, você tem os fios verdes, que é a estrutura linfática, e tem alguns amarelos, que é representativo dos nervos. Os 4 fios correm juntos. Onde você tiver um fio de sangue, você vai ter fio de linfa e vai ter fio de nervo. E todo lugar onde tem um fio de sangue venoso tem um fio de sangue arterial. Eles caminham juntos, estão todos aos lados uns dos outros, em movimentação, vibração, energia, eletromagnetismo. Ok? Bom, aqui uma outra imagem que nos ajuda a perceber essa movimentação de sangue para cima e para baixo. Aqui nós temos uma outra imagem. Ficou essa letra A aqui, me perdoe.
Essa é uma mancada que a gente às vezes comete, mas está tudo certo, não é nada demais não. Ó, aqui eu tinha que colocar aqui um título, eu não vou botar título não, vocês estão entendendo bem direitinho, né? Deixa eu marcar isso aqui para tirar isso, para ficar mais elegante. Aqui outra imagem, como vocês estão vendo também, não é? Ó. Pronto, vou escrever assim, ó, imagem, pronto, deixa assim. Não vou botar imagem não, vou fazer um negócio melhor, vou escrever aqui, ó, circulação, pronto, ficou melhor, ficou mais elegante. E aqui você tem uma outra imagem que vai mostrar a conexão do coração com toda a parte de sangue venoso e arterial. Agora nessas imagens isolado, não é? Porque aqui na imagem anterior, ó, então tá bem, sangue arterial e venoso, e nessas aqui está o nervos e também está a linfa. Tudo é importante para a gente ter uma rápida visualização de como o processo de circulação do sangue vai acontecer. Porque lá no pé da pessoa vai chegar o sangue ácido, tóxico e podre. Por isso que o pé está podre. Podre, o nome é esse mesmo. Não, está em necrose. Podre. E aí? Coitados, bota uma pomada. Não, não vai resolver pomada. Não tem pomada. Lava com chá. Não vai resolver. Não vai. Não vai. Vai aliviar. Pode ser que estava lá doendo, botou alguma coisa que aliviou. Mas ninguém está atrás de alívio. O cara está atrás de um sangue limpo. Para que aqueles tecidos deixem de ficar podres. E eu quero novamente mostrar para você, que são imagens do universo conectado ao meu gabinete de trabalho. Isso foi um trabalho de uma aluna, uma ex-aluna minha, né? Isso foi com o pai dela. E eu, sob nenhuma hipótese, vou contar o nome dessa aluna e nem do cidadão. Seria a deselegância, uma quebra de ética. Mas afirmo que eu trabalho com isso há 26 anos e não só com pé diabético. É com qualquer moléstia crônica e degenerativa. Qualquer. Por que qualquer moléstia crônico-degenerativa? Porque eu trabalho limpeza do sangue ao nível intestinal. Eu trabalho com limpeza linfática ao nível hídrico, que não vai dar para eu tratar aqui, porque eu tenho um limite para esta aula, que é uma aula de 1 hora, no máximo 1h10. Então é um enunciado para você que eventualmente está chegando agora, mas para os alunos que já são da naturologia, tudo está aqui, está encaixando direitinho, está todo mundo entendendo que o processo de educação que a gente tem vai construindo tudo isso. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho, novamente repetindo, a parte da circulação e eu fecho a parte da circulação intestinal, mostrando a região onde está o intestino. Observe a imagem, por favor. Aqui você tem o posicionamento do intestino no abdômen, onde é que está o coração. Você está vendo que não são muito distantes um do outro. E a circulação no centro, você tem a veia cava e a aorta, que é a artéria principal. Bem no miolo aqui da imagem, vou ver se o mouse identifica bem. Ó. Aqui, bem aqui nessa área central, você tem veia cava e aorta, indo diretamente aqui ao coração. Mas observe para todo lado fio azul e fio vermelho, fio azul e fio vermelho, que vai trabalhar um sangue que foi captado onde? Foi captado na parede do gominho. Vilosidades. Joia? Muito bem, meus amigos. Isso dito, nas doenças, disse o Arthur Guyton no texto que eu apresentei no início desta aula. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar bem bonito. Ficou muito pequenininho, ficou feio. Vamos melhorar isso aqui. Só um instante para eu equacionar. Ajeitar a caixinha. Agora ficou... Não, ficou bom não. Ficou bom não porque não está aparecendo ali o título certo. Vamos botar aqui numa fonte 28. Todo mundo está vendo. Está aqui. Nas doenças. Lemos isso, ó, só para você lembrar nessa aula que a gente está fazendo aqui, certo? Ó, eu li aqui, ó, nesse texto, definindo homeostasia. Então aqui o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um recorte, que é esse aqui, ó. Nas doenças, mais do que nunca, eu estou pegando esse trecho que eu estou marcando agora aqui na tela, certo? Muito bem, então pegando esse trecho aqui
e ampliando para cá. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Que equilíbrios, meu amigo, minha amiga, estudioso de naturologia clínica? Que equilíbrio funcional é esse? Ora, o equilíbrio que tem que acontecer aqui. Nos gominhos aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ter um equilíbrio aqui, ó. Entradas e saídas. O creme que corre aqui dentro desse intestino tem que ser de alimentos que são alimentos de verdade. E não podem ser tóxicos. Certo? Bom, nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Então, por que ele está com o pé diabético? Porque o equilíbrio do sangue foi alterado. Por que você está com lúpus eritematoso, fibromialgia, cardiopatia, câncer? Dê o nome da doença que você quiser. Ela está no teu sangue. E o sangue, ele se alimenta e se depura aonde? No intestino. Por isso que Guyton diz aí no texto, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Se for muito excessivo, você vai morrer. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. Eu não vou cansar de falar deste assunto até o último dia de minha vida. Eu já estou há 26 anos trabalhando com naturologia clínica. As experiências são, sei lá, não sei nem quantas são, é tantas. É um monte de experiências, onde eu tenho tido vitória sobre as doenças. Como acontece a cura? Quando eu restauro a homeostasia. Bom, para restaurar a homeostasia, esta próxima representação vai nos ajudar bastante. Como vimos, a doença é homeostasia enfraquecida, e a perda da homeostasia ocorre quando nossos emunctórios, que são canais de saída de toxina, não estão funcionando bem, estão seriamente afetados. Eu mostrei nesta nossa aula até aqui os intestinos, intestino delgado, intestino grosso, de maneira um tanto rápida, veloz, porque eu tenho um limite de tempo e um objetivo com esta aula. Mas nós temos que eliminar, além das fezes, gás carbônico, suor ou catarro e urina. Tem que eliminar isso. Então, a pessoa que não urina corretamente, está com líquido retido no corpo, fezes retidas no corpo, ele vira uma bomba de toxina. Uma pessoa que não está suando, ela está carregada de uma acidez enorme, expressiva, e essas toxinas vão matar você, meu amigo. Vai me matar. Se eu não tomar cuidado, é morte prematura mesmo, e com requintes de crueldade, fruto destas substâncias podres que deveriam estar saindo e não estão saindo. Por quê? Porque a pessoa não sabe comer, não sabe beber, não faz atividade física. Tem uma série de itens que a gente estuda na naturologia e que levam uma vida mais saudável. Isso é ciência. Isso aqui não é achismo, tá? Bom, então eu rapidamente quero lembrar a todos que na nossa pele, e aqui está uma imagem da pele, ampliada, microscopicamente foi ampliado aqui a imagem, representativa tal, e aqui você tem o fio azul e o fio vermelho. O mesmo que tem lá nas vilosidades do intestino. A mesma estrutura, mesma estrutura. Deixa eu pegar aqui. Essa mesma estrutura aqui, certo? Que nós vimos nesta aula, essa mesma estrutura. Tá aqui, tem aqui. Então, vejam aqui, ó, essa mesma estrutura que eu tenho aqui, essa mesma estrutura eu tenho aqui. Tá joia? Ficou claro? Fios azuis, fios vermelhos, arterial, linfático, venoso, nervoso. Os fios estão na pele, por toda parte. Então você tem uma doença de pele, você tem o pé diabético, tá cheio de coisas esquisitas, porque o sangue todo, da velocidade do intestino, está atingindo a estrutura inteira da pele do pé.
e está atingindo a estrutura dos pulmões. Não vou entrar nos detalhes, meu tempo não me permite, mas aqui está uma representação dos alvéolos pulmonares e dos pulmões, onde tem fio azul, fio vermelho, e onde você tem também a mesma estrutura nos rins. No curso de Naturologia Clínica, você aprende a entender isso com bastante profundidade e técnica. Bom, volto então agora minha atenção para a parte final de minha aula. Eu tenho em torno de 20 minutos. E quero trazer a reflexão: acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais ecologicamente eleitos, porque ecologicamente eleito, porque é aquilo que tem na natureza, tá? Devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento, e isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Quais são esses venenos cumulativos? Sabe aquele creme que está correndo lá dentro do intestino, que a gente chama de fezes? Pois é, ali está cheio de venenos acumulados. Se a tua dieta é maluca, está bebendo refrigerante, vive bebendo bebidas alcoólicas, está comendo o quê? O que você carrega aí dentro desse intestino? Isso está envenenando você. Então precisa de uma reeducação. E reeducação é um processo muito amplo, demanda reflexões, ponderação, estudo, análise. E o naturologista estuda isso não apenas para a questão alimentar, mas para a questão que envolva o físico, questões que envolvem as emoções, questões que envolvem a espiritualidade e questões que envolvem o intelecto. O ser humano holístico, completo, ele é físico, emocional, intelectual e espiritual. E nosso curso de Naturologia Clínica, estudamos durante 2 anos isto dentro da faculdade ICECAP. Aqui eu vou trazer para análise de vocês, ou reflexão, o que a gente chama de dinâmica da percepção clínica. E agora eu vou ser extremamente veloz. Você que chegou até aqui nessa aula não vai entender muito bem, não se aborreça, porque eu vou falar para os naturologistas clínicos que já estão estudando com a gente e ex-naturologistas, eles vão entender logo, fácil. Mas para você que ainda não é aluno nosso, você vai perceber de cara que existe realmente uma estrutura de raciocínio clínico, acadêmico, científico envolvido na percepção do que significa tratar uma pessoa que tem uma doença crônica, e essa doença crônica, na análise de hoje, pé diabético. Muito bem. Então aqui está. Isso aqui é um painel que nós temos quando trabalhamos. O naturologista ele tem esse painel com ele. Esse painel fica com ele. Me permitam aqui me mexer um pouquinho. Eu deixei aqui do lado aqui essa pastinha aqui. Eu quero pegar esse painel que está aqui na tela. Esse painel que está aqui. Peraí. Essas coisas acontecem. Onde é que eu botei a folhinha? Ah, céus, vida, onde é que eu botei a folhinha? Eu olhei até pro teto. Não, ele não está aqui. Então é porque ele está aqui do meu lado, o tempo todo, aqui, do meu lado. Um bocado de papel que eu tenho aqui. E eu estou procurando no lugar errado. Pega isso aqui, meu amigo. Aguardem aí. Não saiu não. Já achei. Pronto, tá aqui na minha mão. Peguei a folhinha. Eu estou em viagem, eu fico meio atrapalhado porque eu não estou no meu gabinete, as coisas não estão metodicamente estruturadas aqui, tá meio bagunçado aqui, tá? Isso aqui é a folha, guia, aqui é a folha. E essa imagem ali, ó, tá aqui a imagem. Tá vendo? A mesma imagem. Claro que aqui na ficha, ó, tá meio... Esta folha que eu tenho aqui na minha mão, ela fica comigo na minha mão quando eu estou atendendo uma pessoa. E aí eu vou fazer perguntas que estão aqui desse outro lado. Um monte de perguntas aqui. Existe toda uma estratégia. Essa folha é o trabalho. Você faz um curso comigo de 2 anos para aprender a entender como usar essa folha. E usando esta folha, você aprende
Se você for aplicado ao estudo, é claro, né? Você não estuda, não lê os livros, a apostila que eu encaminho, as coisas todas, não vai entender nada. Mas se você se aplica, você vai entender como interpretar o que está acontecendo com uma pessoa e como tirá-la daquela situação, mudando o seu estilo de vida, como diz a portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde no item naturopatia. Tá, então aqui você tem alguns elementos, observe. Nós trabalhamos o conceito de homeostasia. Eu enunciei brevissimamente aqui. Na sequência, nós consideramos a questão da acidose e da alcalinidade, que é outra pauta, não vai dar para entrar nisso hoje. Consideramos os emunctórios e consideramos a relação sangue e linfa. Eu mencionei emunctórios nesta aula de hoje e mencionei sangue e linfa, que dependem da água e dos alimentos. Mas o número 5, que está aqui anotado, são as leis naturais. Nós vamos obedecer certos princípios que são inegociáveis. Por exemplo, beber água é inegociável. Portanto, isso é uma lei natural. Se não beber água, não tem solução, não tem cura, não tem nada. A homeostasia está liquidada, vai ter desidratação e vai morrer. E aí, nesse painel que está escrito homeostasia, estão os 4 principais elementos da homeostasia, que é a osmose, termogenia, magnetismo e a psique. E eu vou raciocinar essas 4 dinâmicas, ampliando de dentro para fora, neste gráfico, avançando para água, alimentos, terra, ar. Eu vou avançar em direção ao fluxo da água no profundo do corpo, 70% do corpo é água, e aí nós chamamos de sistema hídrico corporal. Eu vou aprofundar isso na termogenia, indo em direção aos alimentos, aos emunctórios, ao calor interno, à febre interna, raciocinando então o metabolismo todo do corpo. Eu vou em direção ao sistema nervoso, analisando o eletromagnetismo corporal, passando pela coluna vertebral e tudo que a coluna vertebral representa, chegando ao sistema nervoso. E vou trabalhar a psique, analisando hormônios e nervos, e os pensamentos, a razão e o espírito, indo em direção ao sistema psíquico. Para discorrer sobre isto, algumas máximas são analisadas. Nós damos atenção especial a 8 pontos. 8 pontos em 4 campos. No número 1, que número 1? Número 1 é esse aqui. Número 1 é o sistema hídrico. Número 2, sistema metabólico. Número 3, sistema nervoso. Número 4, sistema psíquico. Então, em cada um dos 4, eu vou analisar medicamentos, se a pessoa usa medicamentos, que tipo de droga, que tipo de cirurgia, se ela tem desidratação profunda porque não bebe água, ou mesmo bebendo água, bebe outras coisas que acabam fazendo com que essa água não sirva para praticamente nada. Se o cara é alcoólatra, por exemplo, a água que ele bebe, se bebe, não faz nem diferença. Porque ele está tão cheio de álcool que essa água que ele bebe não consegue diluir o álcool dentro do corpo. A disfunção emunctorial profunda, ele tem uma prisão de ventre braba. Eu atendo pessoas que ficam 6 dias sem fazer cocô. Você imagina uma pessoa, num mês de 30 dias, só fazer cocô 5 vezes. Mas ela comeu todo dia, no mínimo, vamos botar por base, no mínimo, 3 vezes. Ela comeu 150 vezes e defecou 5 no mês. E isso no ano todo. Quanto dá no ano todo? Não vou nem entrar nesse assunto. Pessoas, gente, em quadros absurdos. Eu tenho atendido pessoas que estão tomando assim 20 medicamentos. Não, é sério. Muitos de vocês que estão me assistindo aqui sabem que isso tem, porque alguns de vocês têm isso, é na família. A tia, a avó, não sei o que aí, tem. Todo mundo conhece alguém que está nessa calamidade. Lesões metabólicas crônicas. Você já teve tecidos que foram apodrecidos ao ponto de fazer mutilação, fez cirurgia, cortou pedaço disso, daquilo, tirou útero, ovário, trompa, vesícula. É uma questão importante. Ele está mutilado. A gente vai analisar a quebra do fluxo do sono, porque se o sujeito não dorme bem, o sistema nervoso central não vai estar legal, os nervos não estão bem, se ele faz exercícios físicos e se a coluna está fora do lugar. Vamos analisar também o biótipo físico. Se esse indivíduo ele é um ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo.
é muito complicado, eu disse no início dessa segunda parte. Professor, o que é esse negócio aí? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. São o tipo físico da pessoa. O ectomorfo é um sujeito magrinho como eu sou, é o meu biótipo. Mas você encontra um endomorfo, que é o sujeito grandalhão, robusto, barriga grande, ele por natureza é grandalhão. Então, o estudo desse, e o mesomorfo é meio termo, peitoral bem musculoso, os braços bem musculosos, são as mulheres que têm aquele seio mais proeminente. A ectomorfa tem um seio menor. Entenderam? Então são biótipos. Para estudar isso, a gente vai ter que analisar material de antropometria, é outra situação, não vou tratar disso agora, mas está aqui anotado, porque nessa ficha eu tenho um momento que eu faço essa pergunta sobre o biótipo. Está aqui. Aqui, biótipo. Biótipo. E aí eu tenho que saber, porque isso influencia muito. Dependendo do tipo do biótipo, há áreas que circula mais sangue e áreas que circula menos sangue, tá? Bom, ainda aqui na apreciação, na nossa escola de naturologia, vocês vão vendo que conforme eu vou comentando, eu comentei esse painel, depois eu comentei esse segundo aqui, agora eu vou para o terceiro. Então, existem 4 principais mestres na escola de naturologia clínica. O professor Jean, que sou eu, e eu tenho uma recomendação que encaminho nessa ficha, que aqui você tira minha foto e vai colocar a sua. Quando você termina o curso, vira profissional, você vai botar a sua foto, vai botar seus dados aqui, tal, vai ficar você. Aqui é você que vai aparecer, certo? Você, naturologista. Então, fica nessa ficha aqui na tua mão, você está aqui com o cliente na frente, mas você está olhando aqui. E nessa ficha vai ficar nesse cantinho aqui, ó, as recomendações dos 4 principais mestres da naturologia clínica. Eu vou dizer a você o que você já está olhando aí. O processo de restauração homeostática deve ser suave e gradual. Eu não concordo com gente que vai fazer curas, daqui a 5 dias está tudo resolvido. Isso não existe. Tá? O corpo leva algum tempo. Quanto? Faça o curso de naturologia para você entender como isso funciona, porque depende do biótipo, depende do estilo de vida, depende da profissão, depende de algumas variáveis. Eu disse, lembra? O pé diabético de uma pessoa vai curar mais rápido do que uma outra, porque há variáveis. Já comecei a citar algumas. O biótipo é uma. Existem outras. Trabalho, o lugar onde mora, o tipo de vida psíquica que tem, a família que está ao redor, que medicações usa, há uma série de variantes, tá? Então eu digo que o processo de restauração homeostática ele é gradual e tem que ser suave. Está previsto na portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde no verbete naturopatia. Tem que ser suave, gradual, individualizado o tratamento. Na desintoxicação, sempre retire os sólidos primeiro do intestino. Por isso que eu fiz essa aula do jeito que fiz aqui. E assim você vai aliviar os outros emunctórios, rins, pele e pulmão. Se você aliviar o intestino, os outros ficam bem melhorados. Para entender como isso funciona fisiologicamente, venha para o curso. Lesaie Tacharan, grande mestre nosso, diz a febre gastrointestinal é a mãe de toda enfermidade original. Normalizar é a única coisa a fazer. Enfrentar a febre peritoneal é o primeiro ato pró-normalização. Ele está dizendo o mesmo que eu, com outra linguagem, dentro de um outro cenário de observação do problema. A estrutura define a função, diz Eduardo Alfonso Hernandes, escritor do clássico La Medicina Natural em 40 Leções. Não há vida sem organização, não há organização sem unidade. E Ellen White, eminente adventista do 7º dia, eu não sou adventista do 7º dia, quero deixar isso pontuado, mas sou um apaixonado pelas obras de Ellen White, e especialmente pelo livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que acho espetacular, uma obra fantástica, e o outro que é esse, nós nem chegamos a utilizá-lo oficialmente no curso, tem citações dele, Conselhos sobre Regime Alimentar, mas nós usamos de verdade A Ciência do Bom Viver, que é a cara da portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde.
A ciência do bom viver. É o que o naturologista faz. Nós somos engenheiros da qualidade de vida. Ok? Então, a única esperança está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Convém verificar a causa das doenças e, então, mudar todo o comportamento errôneo, porque a nossa vida é sagrada. Então, agora eu pego o outro lado da nossa ficha, daquela folhinha, vai ter uma série de perguntas, a análise é muito ampla, são 29 perguntas e depois mais algumas considerações sobre biótipo, religiosidade, o hemograma e outros exames, os acidentes e cirurgias, como foi que aconteceu, e a vida social. Meu tempo não me permite, eu gostaria muito de poder explicar tudo isso, mas eu levo um bom tempo, 2 anos, para eu, com a ajuda de professores amigos, que foram também meus alunos, eu levo 2 anos para poder expor para vocês tudo que a gente tem e faço esses encontros de terça-feira e quinta para a gente ir atualizando percepções, entendimentos, compreensão. Ok? Joia. Bom, quando eu preparo o tratamento que vou entregar para você, o projeto, eu vou analisar um histórico que eu construí baseado nessas fichas, perguntas, respostas, essa ficha, frente e verso, tá? Eu tenho que trabalhar com essas informações. Surgiu aqui um histórico nessa ficha. Esse histórico me leva a uma avaliação. A minha avaliação chega a uma conclusão. E isso só dentro do curso para você entender como funciona. Eu vou organizar, então, o teu relógio biológico, colocando que horas tu vai acordar, que horas vai ser o teu de jejum, né, o famoso café da manhã, que nós chamamos de jejum, que horas vai ser isso, quantos ml de água você vai tomar e quais são os horários, o almoço, qual é o horário, o jantar, qual é o horário, e a água. Então é água, comida, água, comida, água, comida, água. Todo planejado com os horários. O cronobiograma, que é fruto do estudo de cronobiologia. E os produtos especiais, segundo o tratado intitulado As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goldman e Gilman, e também Clínica Médica, de Marcondes, nunca se dá a uma pessoa mais do que 3 produtos, porque vai criar um conflito químico absurdo. E aí o efeito que você quer talvez não dê certo, provavelmente não vai dar certo, porque vai criar tantos efeitos colaterais pela complicação química que vai acabar criando outra doença. E isso que eu acabei de falar, tem uma disciplina nossa que a gente estuda a educação fitoterápica, é outra resenha que vai para a herbologia, e lá você vai ter um entendimento mais aprofundado de como isso pode acontecer, um enunciado técnico, e vamos adiante. Aí aqui tem um exemplo de modelo de alimentação. Um de jejum, um almoço e um jantar. Todo ele à base de coisas que são naturais e algumas concessões. Dependendo de certas circunstâncias, eu vou trabalhar com leite de gado, peixe e frango. Por quê? Porque eu não mudo a história da vida alimentar de uma pessoa de hoje para amanhã. Isso tem que ser dialogado com ela. E aqui tem uma ideia, por exemplo, de como a gente faz isso, sobretudo com os quadros de obesidade. Essa tabelinha aí, a gente recomenda, ela não é obrigada, a gente sugere. E a partir do que a gente faz isso? A partir dos trabalhos que você vai encontrar no site de atenção primária da saúde, do Ministério da Saúde. Você entra no site de atenção primária da saúde, e lá você vai encontrar a biblioteca de atenção primária, atenção básica da saúde, ok? Nós, da naturologia, somos atenção básica, atenção primária da saúde. E os clássicos sobre alimentação para o povo brasileiro e as políticas de alimentação e as sugestões de comida que vieram parar nessa tabela estão nos manuais que o Ministério da Saúde manda todo mundo de atenção básica e atenção primária praticar. Então nós pegamos essas tabelas, essas ideias, transferimos para cá. E a minha experiência de 26 anos demonstra que essa alimentação é uma bênção. Frutas, legumes, coisas naturais.
Então, no final, tem uma instrução preventiva que a gente coloca, que é a nossa instrução oferecida pela condição de consultoria naturológica não exclui nem invalida a atuação de outros profissionais de outras áreas da saúde. Acontece um barulhinho aqui. É o alarme dizendo que minha aula, o tempo acabou. Foi isso que aconteceu agora. Pois bem, então não anula, o meu trabalho não anula a atuação de outros profissionais de outras áreas da saúde, de maneira nenhuma, não pretende substituir a orientação médica ou dispensar a sua oportuna consulta, se assim o cliente desejar. E a naturologia clínica, que é a terapia naturopática, está identificada no Ministério da Saúde, na portaria 849/2017, no verbete naturopatia, na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, 3221-25 e 2263-20. Nós somos profissão, não é charlatão, não é curandeiro, nós somos profissionais, estudamos, tem cursos universitários e por aí afora. O que mais? Opa, voltamos ao texto inicial. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos do corpo num todo funcional completo. Me encaminho agora para o encerramento da aula, dizendo a vocês que uma célula normal, ela está aí na tela, uma representação gráfica, né, imaginativa, para ficar bem arrumadinha, e uma célula atacada por radicais livres está no meio, e uma célula com estresse oxidativo. O pé diabético da pessoa que eu mostrei aqui estava com todas as células do pé podre. Podre porque chegou a um grau de estresse oxidativo tão imenso que a sua própria carne virou alimento para determinados micro-organismos que estavam comendo ele em vida. Nós bloqueamos tudo isso, limpando o sangue, permitindo que as defesas do corpo extirpassem a presença desses invasores. Uma série de medidas de higiene foram praticadas, utilizando argila, utilizando certas ervas e plantas medicinais para lavar o pé, e ao longo do processo o pé foi cicatrizado, como já mostrei nas imagens aqui nessa aula. O que mais? Eu queria concluir a minha aula trazendo uma reflexão importante, que é a de naturologia, que é a questão dos tempos da vida. E essa é uma variável muito importante, tá? O pé diabético que eu apresentei em imagens aqui para vocês era de uma pessoa que hoje não tem mais aquele pé podre, o pé dele está arrumadinho, está tudo legal, tal, de 72 anos. E nós conseguimos reverter o quadro dele. Se o método estudado de maneira séria, profissional, responsável, dedicada, for aplicada, se esse método for aplicado, eu digo aos senhores e senhoras, milhares, milhões de pessoas poderão recuperar a saúde perdida, a homeostasia será restaurada, mas tudo nessa vida tem um tempo. Eu tenho motivo para adotar a árvore da vida como uma parte do meu brasão pessoal. Eu tenho um símbolo, que é o meu brasão. Esse aqui, ó, esse aqui é o meu símbolo. Esse fica legal aqui, ó. Esse símbolo aqui, tá vendo? Esse aqui é meu símbolo, a árvore da vida. É uma árvore no meio, com 4 pontos, 4 ramos, que é o físico, emocional, intelectual e espiritual. Embaixo eu tenho um livro. O livro é a Bíblia. E por que tem 8 folhas destacadas? Porque a nossa vida ela é física, emocional, intelectual, espiritual. Ela é profissional, social, ecológica e transitória. E na transitoriedade entra esse painel que eu gostaria de, nesse encerramento, traçar aqui uma breve reflexão. Todos nós, nesta vida, temos um momento que a gente chama de primavera da vida, que é aquele momento em que vai dos 0 aos 21 anos de idade. Se você está me ouvindo e está entre 0 e 21 anos de idade, e muito obrigado por ter assistido até aqui, você aguentou assistir, porque é muito difícil. A garotada de 0 a 21 ou assistiu uma aula de 1 hora e 20, 1 hora e 20 minutos. Nossa, é muito demorado. Você assistiu, lembra, tu está na fase da preparação, numa fase de educação receptiva. Se você está entre 21 e 42 anos, tu está no verão da vida, tu está disparado, tu está querendo conquistas,
tu está na autoeducação. Se você chegou no outono da vida, entre 42 e 63, e eu estou com 54, agora, 1º de novembro de 2022, quando faço essa aula, e fiz, e fica para vocês que vão ver no futuro, eu estou no outono, então eu estou na fase da realização, do autodesenvolvimento, eu estou pensando em ter a minha casa definitiva, a minha clínica, eu quero parar, eu quero sossegar. E se você está na fase dos 63 anos para frente, você está numa fase mais de espiritualização, de doação, porque você percebe a aproximação da morte, que é um fato natural da vida. Ok? Ninguém gosta de falar de morte. Bom, eu falo disso o dia inteiro, não estou preocupado, porque eu trabalho com naturologia e morte é um fenômeno natural. Então, você na primavera da vida, de 0 a 21, está no eu preparo. De 21 a 42, eu disparo. Na fase dos 42 a 63, eu paro. E na fase dos 63 para frente, eu reparo. Preparo, disparo, eu paro, eu reparo. Então você, seja na fase que estiver, lembre-se de algo que vou lhe dizer agora, como meu último pensamento nesta aula. O Salmo 90, o versículo 10, diz assim: 70 anos é a duração da nossa vida, havendo vigor, 80. Mas o melhor deles é enfado e canseira, é luta. O Salmo 90, no verso 12, diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se você tiver uma Bíblia católica, é o Salmo 89. Meus amigos, quero agradecer imensamente a cordialidade, a atenção, a bondade de vocês em terem assistido a esta minha apresentação. Reitero o meu pedido de desculpas, porque a minha iluminação aqui em mim não está muito legal, tem muita sombra, mas é porque eu estou de viagem nesse momento, 1º de novembro de 2022. E lembrem-se, saúde não se adquire, saúde se cultiva. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.